Você tem uma empresa e não sabe o que postar na sua rede social, né? É bem difícil mesmo. Eu já passei por isso, eu sei como que é isso. Mas sabe por que que se torna difícil? Porque nós tentamos fazer tudo sozinho. E também depois tem, mas eu não tenho intimidade com a câmera, eu não sei falar, eu acho que minha voz é feia, eu não apareço bem nas câmeras. Bom, nós aqui da Foz TV podemos te ajudar com isso. Aqui nós temos uma estrutura bem legal para fazer com que você perca essa vergonha de ficar na câmera, de falar, assim como eu estou falando hoje também. Pensa que eu também não tenho vergonha, mas eu estou aqui fazendo isso porque essa é uma geração de conteúdo que eu preciso, que a minha empresa precisa, e nós aqui da Foz TV temos a prática, a vivência do dia a dia para poder te ajudar com isso. Porque aqui tudo que nós fazemos é de pessoas para pessoas. Nós nos importamos com o que você sente, com o que você quer fazer. Então vem aqui para a Foz TV que eu vou te ajudar a você destravar aí esse medo, essa vergonha de falar nas câmeras, e nós vamos criar muitos conteúdos bem legais e relevantes para sua audiência, para sua rede social, para o seu canal do YouTube. Fala comigo e vamos para cima. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rude Ramos Podcast. É com muita alegria que estou aqui hoje fazendo esse programa com vocês. Mais de 40 programas já fizemos, né? E eu agradeço todo mundo que sempre esteve aí na audiência, né? Assistindo, compartilhando, comentando, engajando com a gente. Todos vocês são muito especiais e vocês fazem parte aqui do nosso programa do Rude Ramos Podcast. Porque aqui é feito de pessoas para pessoas, né? Então, nosso programa aqui do Rude tem o nome Rude Ramos Podcast, que é da região, para a gente falar do pessoal daqui, mas também atinge o ABC todo e o mundo inteiro, porque a internet nos possibilita isso, né? De entregar essa informação para o mundo inteiro. Bom, hoje aqui estou muito feliz, né? Cristiane, muito obrigado. Nosso convidado, ainda não vou falar o nome, mas já está ali também apostas, né? Para quem não está vendo assim, esse cenário diferente, eu estou aqui de um lado da sala, elas estão ali na mesa, né? Que agora é a Cristiane que comanda ali a mesa com nossos convidados. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Duarte, sou apresentador aqui do Rude Ramos Podcast, também aqui da Foz TV, né? Sou diretor aqui na Foz TV, onde nós criamos conteúdos de internet, tanto o nosso aqui do Rude Ramos Podcast, quanto para vocês também que precisa criar conteúdo para a internet. Você pode vir aqui no nosso estúdio, gravar seu vídeo, né? Nós te damos todo o suporte para você também criar conteúdo para a internet. Estou há mais de 10 anos aqui nesse segmento de criação, marketing, publicidade. Então hoje isso me possibilita de estar ajudando você bastante, né? Bom, mas sem muitas delongas, Cristiane, como que você está? Fala aí um pouquinho com o pessoal. Olá, tudo bem? Eu sou Cristiane Duarte, sou gestora ambiental, trabalho na área de segurança do trabalho e segurança corporativa. E hoje estou neste projeto da Foz TV, no estúdio de fotografia e aqui no podcast. Muito bom. A Cristiane tá se soltando ali, né? Antes do programa aqui, olha, elas estavam conversando aqui que parecia, eu devia estar gravando. Ela não parava de falar, eu tive que falar, Cris, vamos começar o programa, né? E tá. Mas eu acredito que cada programa que ela fizer a mais, ela vai se soltando, né? E também deixando nossos convidados à vontade, né? Para também ficar um programa bem bacana. Quero agradecer aqui o apoio da padaria Flor do Castelo, que fica lá no Jordanópolis, na Avenida Padre Anchieta, 585. Aqui vocês vão ver aqui o lanche que tá aqui em cima da mesa, eles que mandaram pra gente. Aqui já tem um bolinho também, ó. Aqui tem um bolinho de chocolate, deixei do meu lado que eu vou ir comendo ele, né? E tem algumas outras gostosuras ali. Então já adiciona eles lá no Instagram, @padaria Flor do Castelo, para você ficar por dentro aí das novidades deles. E depois a gente vai vir com mais novidades também. Bom, Cristiane, fala um pouquinho aí pra gente da nossa convidada de hoje e apresente ela também. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante. E assim, gostaria de agradecer a participação da Tainá Donati. Ela é psicóloga pela Universidade Metodista e especializada em terapia cognitiva comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, gostaria de apresentar a Tainá Donati e agradecer a presença dela aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, ao diretor, a vocês. E aí, vamos começar falando um pouquinho. Quem é Tainá Donati? Por que você escolheu ser psicóloga? Eu escolhi ser psicóloga
Porque eu passei por diversas coisas no decorrer da minha vida, sofri vários bullying na escola, e chegou um determinado momento que eu falei assim, que eu tinha duas opções. Ou eu me tornaria igual aquelas pessoas, ou eu transformaria a vida de outras pessoas. E eu escolhi transformar a vida de outras pessoas, e aí cheguei em um momento da minha vida que eu precisei fazer terapia, e numa das sessões que eu fiz, eu cheguei pra minha mãe, pra minha melhor amiga, e falei assim, já sei o que eu quero pra minha vida, eu quero ser psicóloga. E desde então, nunca mais mudei de opinião, de profissão, e aí fui atrás, E você vem cada dia mais se especializando nessa área, cada vez mais. Acabei de terminar uma pós, e ano que vem também já tô fazendo outra. E é muito E importante. cada dia a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais. Porque é um mundo, assim, que precisa, né? O mundo precisa de psicólogas. Eu acho que em todo lugar deveria ter uma psicóloga ali para dar um apoio. Porque, assim, todo mundo tem alguma situação que precisa saber lidar melhor, né? Exato, todo mundo passa em algum momento na nossa vida, assim, que a gente tem coisas que a gente não consegue lidar sozinho. E aí a gente precisa de ajuda. E o profissional em psicologia, ele tá capacitado a te ouvir, a te acolher sem julgamento. É um espaço totalmente seu, onde você vai poder falar o que você se sentir à vontade de falar. Se você não se sentir à vontade de falar sobre determinados assuntos, não tem problema. Você pode, quando se sentir preparado para falar, você pode... Tá, hoje eu tô preparado. Isso, o importante é ter esse apoio, né? Exatamente. O psicólogo dá esse apoio, acho que para todas as áreas. Eu acho que nas escolas deveria ter, né, esse apoio mais próximo dos psicólogos, nas empresas. E isso acho que tá virando uma tendência, porque a saúde mental tá sendo levado mais a sério, né? Sim, hoje em dia. Antes era visto como um tabu, né? Tá. Antes era só assim, a pessoa ou profissional, ou a criança, ou a mulher... dona de casa, ou a mulher que trabalha fora. Sim. Mas não, hoje tá tendo esse olhar, né, mais assim, integral das pessoas, né? Sim, antes a psicologia era vista como coisa de louco. Só faz só vai à terapia quem é louco. Era bem isso. E na isso verdade mesmo. não. Se todo mundo fizesse terapia, o mundo estaria um pouquinho melhor. É verdade, eu acho que estaria muito melhor, porque imagina se todas as pessoas tivessem a empatia que precisa, né, olhasse para si e para o próximo de forma mais respeitosa, né, sabendo os seus limites, o limite das outras pessoas. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é assim, extremamente relevante, né? Sim. Vamos estar falando sobre relacionamentos abusivos e os seus impactos. E como isso causa impacto, né, na vida das pessoas, né? Muito. Porque a gente está num momento em que antigamente não se falava disso e hoje estamos quebrando os tabus para falar desse assunto, Exatamente. né? Antes era visto os relacionamentos abusivos, principalmente. Existia muito aquela frase de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E muitas vezes as pessoas passavam a mão, né? Nesses tipos de relações. Tipo, a pessoa, não, ela apanhou porque ela mereceu. Não vou me envolver com isso. Não vou me tá envolver. Lá na casa do vizinho. Exatamente. Então, eu não vou me envolver com isso porque não é da minha conta. E muitas vezes, se você tivesse se envolvido de verdade ali, impedido que algo pior acontecesse, talvez você teria salvado uma vida. Muitas vezes, né? Em casos mais extremos. Uhum. Porque é meio que um degrau, né? Esse tipo de relacionamento abusivo. Às vezes começa pequenininho e vai se agravando, né? Até chegar numa situação que não tem meio como voltar. Ou a pessoa tá no limite dela e acaba cometendo até um crime, né? Exatamente. Porque, assim, começa com frases pequenas, sabe? Essa roupa aí tá muito curta. Dá pra você trocar? Não gostei nessa roupa com você. Ou, cara, sabe aquela sua amiga? Acho que ela não gosta de mim. Seus pais, eles me odeiam. Não é melhor a gente não ir mais lá? Uhum. E aos poucos essa pessoa vai te afastando da sociedade, de todo mundo. Da sociedade, de quem você é. Exatamente, quem você é, da sociedade. Você acaba perdendo muitas vezes a sua própria identidade. Uhum. Porque você está em função das necessidades do outro. E para atender as necessidades do outro, você acaba
não atendendo muitas vezes às suas próprias necessidades. Então, isso é legal da gente falar um pouquinho, assim, antes de estar num relacionamento abusivo, né? Eu preciso saber, ter consciência do que é um relacionamento saudável. Então, o que é um relacionamento saudável? Tá. Relacionamento saudável é aquele relacionamento onde existe parceria, reciprocidade, respeito mútuo, onde você realmente vibra com a conquista do outro. Onde, por exemplo, tem um determinado sonho que você quer realizar, o outro tá lá para te apoiar. Não existe essa competição, existe essa comunicação. Então, por exemplo, num relacionamento saudável, se é algo que tá te incomodando no teu parceiro ou na sua parceira, e você fala, a pessoa tem a possibilidade de poder mudar. Tá, ó, isso aqui tá me incomodando. O que a gente pode fazer para mudar isso? Existe essa comunicação, essa confiança de você ter a liberdade de falar o que tá te machucando. E aí a pessoa tem a escolha de se ela querer mudar ou não. Tá, isso aqui tá te incomodando? O que eu posso fazer para mudar? Para que a gente melhore, para que a gente continue junto. No relacionamento saudável, a pessoa quer estar junto com a outra pessoa. Você percebe quando uma pessoa gosta de você. O tempo dela, que aquilo dê certo, né? O tempo dela livre é com você, ela te apresenta pra família, ela te assume pros amigos. Te valoriza. Te valoriza, te coloca num... Você sente total liberdade de querer estar cada dia mais com a outra pessoa. Isso é o relacionamento saudável. Onde existe essa confiança e parceria dos dois lados. Independente, assim, da criação, dos costumes, porque cada pessoa é diferente da outra. Mas se elas têm isso em comum, de quererem estar bem, estar juntas, valorizando um ao outro... Exatamente. É importante, né? E dentro de uma relação são 3 pessoas. Você, o teu parceiro e o querer dar certo. E a relação. É verdade. Se não existe esses 3... numa relação é 50% de cada. 50% da sua parte e 50% da parte do outro. Para uma relação poder dar certo. E é importante a gente falar sobre isso e até assim alertar as pessoas. Antes de entrar num relacionamento, parar um pouquinho e pensar assim, não ir só pela paixão, pelo momento, né? Mas refletir de forma séria, assim, olhar para si. Eu acho que a terapia é muito importante nesse começo, né? Sim. Assim, acho que deveria ter terapeuta, deveria ter psicólogo em todas as áreas, assim, no começo da vida, orientando os pais, a família, a escola, tudo para as pessoas crescerem já tendo essa visão de, assim, o que eu quero, o que é importante para mim. Quais são os meus limites. Isso, estabelecer os seus próprios limites. E eu acho que aí entra também, né, a parte da autoestima, autoconfiança. Sim. Porque se a pessoa tá bem com ela não vai aceitar qualquer tipo de relacionamento, né? Exatamente. Ela vai saber quais são os seus limites. Vai saber tratar também aquilo que fez mal para ela, seja os traumas de infância ou relacionamento com os pais, coisas que não eram funcionais. Ela consegue tornar aquilo, consegue conviver de forma mais saudável e olhar para frente, projetando uma coisa melhor. Sim. Né? E se você sabe esses limites... Você sabe como é que você merece. Se você sabe seus limites, os seus valores, você sabe, tá, eu não mereço realmente viver tudo isso. Eu mereço estar aqui, né? Caso você tá numa relação abusiva, você percebe, tá, mas eu não mereço estar aqui, eu não mereço essa relação pra mim. E uma coisa que, assim, é importante a gente falar, relacionamentos abusivos, quem que... essa pessoa que normalmente é o abusador, é uma pessoa que você falou, que é narcisista, né? Não necessariamente. Não necessariamente? Por exemplo, se você viu seu pai bater na sua mãe, ou a sua mãe batendo no seu pai, você aprendeu que aquilo é uma forma de amor. Então você vai reproduzir isso nas suas relações. Ou, por exemplo, você sofreu um abuso na sua infância, e aí... há uma forma das pessoas também forem crescendo e a forma como elas vão internalizando o que é o amor. E vai acreditando que, de repente, uma coisa que não é funcional, não é certo, Exato. acaba
Exatamente. reproduzindo. E aí, assim, existe o transtorno de personalidade narcisista, mas não necessariamente a pessoa precisa ser narcisista pra ser abusiva ou abusivo. Quando que a pessoa descobre que ela tá num relacionamento abusivo? Às vezes ela já começa a ter aquele, vai procurar ajuda psicológica por outras coisas, né? Porque pelo que desencadeou aquele relacionamento abusivo, e aí que ela descobre que ela tá num relacionamento abusivo? Ela começa a perceber que ela tá num relacionamento abusivo quando ela já tentou de tudo. Quando ela já se afastou da família, já se afastou dos amigos, ela não tem essa rede de apoio, a autoestima dela já foi totalmente destruída. A pessoa percebe que ela quer sair da relação, mas existem diversos fatores que fazem com que ela permaneça. Por exemplo, dependência financeira, dependência emocional. Então, muitas vezes a pessoa sabe que ela tá numa relação abusiva, mas ela tem medo de sair porque muitas vezes ela acaba sendo ameaçada, né? Aí ela tem medo. Ela já se afastou da família, ela acha que ela não se sente merecedora de estar numa outra relação, porque ela não se sente merecedora de ser amada. E aí a terapia acaba ajudando nisso, né? De você entender que é possível sair de uma relação abusiva, mas não é tão... É um processo. Assim como é um processo para entrar num relacionamento, é um processo também para sair desse relacionamento. Porque acaba se criando muitos laços, vínculos, Sim. né? E aí chega um momento da relação que o abusador já destruiu toda a sua autoestima. E aí você acaba duvidando das suas próprias capacidades. E acaba até ficando confusa, tipo, será que eu mereço? Será que é isso que eu mereço? Mereço estar aqui mesmo? Já tá com a autoestima lá embaixo, não sabe nem pra onde ir, pra onde sair. E normalmente os abusadores, eles, né, os agressores, eles não se apresentam já direto com a agressão. Eles sempre são os príncipes encantados, as princesas encantadas. Então você acha que você tá ali, achou o amor da sua vida. Ele faz tudo pra você, atende todas as suas necessidades, fala que você é a mulher da vida dele, que você nunca vai estar sozinha. E você acaba acreditando. E aí, depois que você acaba entrando, já é conquistada, aí vem a desvalorização. Ó, você não merece, você é muito burra, né? Você tá muito feia, vai ficar no seu canto porque você não merece nada. Olha só o que você fez aqui. Porque o abusador, ele tem todos os seus... Ele tem um livro sobre todas as suas inseguranças, os seus medos, e ele vai ativando isso em você. E aí, quando você tá no teu limite, que você estoura, aí ele fala assim, ó, tá vendo? Ela surtou. Ó, Ainda ela é coloca louca. Né? Ela é louca, ela não surtou, mas ele não vê o que aconteceu antes que fez com que você surtasse. Ele sempre traz essa culpa pra você. E você realmente... É uma característica dessas pessoas com esse transtorno. E você realmente pega essa culpa pra você. Então, assim, vamos dar alguma dica, então? Umas 3 dicas para quem tá começando um relacionamento. O que essa pessoa tem que observar? Para não correr o risco de entrar num relacionamento abusivo mais pra frente, né? Tem pequenos sinais que a pessoa demonstra? Tem o controle, a necessidade de atenção, a falta de empatia. Acho que esses são três pilares, assim. Se você percebe que está sendo muito controlado dentro da sua relação, tem um ciúmes mais exacerbado, é um sinal. Então é importante, assim, todas as pessoas que começam, né, nessa vida amorosa, que já são adultos, estão começando ali a namorar, vai pensar em casar, constituir uma vida, né, com outra pessoa, é importante levar isso em consideração, né? Não naquela primeira fase, que é tipo de paixão, procurar ser racional e olhar esses pontos, né? Exato. E perceber se você tá mais amuada dentro da relação, se você não tá tão feliz, se você tá sempre se colocando em segundo plano pra atender as necessidades do parceiro. Isso tudo é um conjunto de fatores
que levam você a perceber que você tá realmente num relacionamento abusivo. E é isso que o psicólogo vai trazer, né, para as pessoas. Então, assim, antes de se relacionar com alguém, faz um pouquinho de sessão de terapia. Sim, é importante. Pra se olhar, saber, Sim. viver de uma maneira mais saudável, olhar para os seus sentimentos da maneira correta, né? Entender o seu valor. Isso. Qual é o seu valor dentro de uma relação? Né? O que você merece realmente, sabe? Entender os seus limites dentro de uma relação, para que ela se torne uma relação saudável. E ter também de forma clara, né? Assim, o que eu quero com esse relacionamento? Né? Assim, é só um prazer momentâneo ou não? Eu quero constituir uma família. Se o seu assim, olhar para o relacionamento de forma mais madura, né? Sim. Não se relacionar de forma Superficial. assim, superficial e assim, se desvalorizando, né? Então, se a pessoa se olha para o relacionamento, pensa, o que eu quero num parceiro? Ah, eu quero que ele seja assim, que me trate dessa maneira, que seja de tal jeito. Porque as pessoas, eu acho que assim, elas às vezes não param pra pensar assim, no que eu quero, né? Acaba aceitando o que a vida traz Sim. e nem sempre aquilo é o melhor pra ela, né? Então, assim, se eu saber o que eu quero, eu não vou aceitar menos que aquilo. Né? Então, assim, se eu vejo que a pessoa que eu tô me relacionando não tem os mesmos objetivos que eu, não gosta das mesmas coisas, é o oposto, sabe que no futuro alguma coisa não vai dar certo. Exatamente. Porque, assim, hoje é muito diferente, né? O processo de você conhecer uma pessoa. Porque antigamente tinha aquele processo de você conhecer, noivar, casar. Hoje em dia tá tudo muito rápido. Mais As pessoas rápido. entram no Tinder, já conhecem as pessoas, já antes de acontecer todo esse processo, já vai direto morar junto. E Então não acaba existe esse tendo. processo, né? Então hoje tá totalmente Isso diferente. atrapalha bastante também, né? Na questão de relacionamento, né? Com Você acabou de falar, eu ia falar sobre isso também, até pra você dar alguma dica pra quem vai conhecer alguém, tipo em aplicativo, essas coisas. Porque antigamente, como você falou, não tinha internet, né? Você acha que a questão da internet, assim, desse ambiente, assim, atrapalhou um pouco nos relacionamentos também? Por deixar mais rápido, não tem mais aquele negócio de trocar carta, né? Pra conhecer a pessoa, sair. O que você acha sobre tudo isso? Eu acho que assim, a internet ela tem o lado bom e o lado mal, né? Então, a internet ela veio pra melhorar algumas coisas e muitas vezes você acaba numa rede social, por exemplo, a maioria das pessoas são essas pessoas, não todo mundo, mas, né, que acabam sendo uma porta para Porque relacionamento ali abusivo. ela não vai colocar assim o que ela é de verdade. Ela vai colocar o que ela acha que ela é ou o que ela quer na outra pessoa, né? Tipo, eu sou maravilhosa, eu sou uma pessoa super simpática. E às vezes a pessoa não é tudo aquilo, né? Me comunico muito bem, tenho um monte de amigos. E às vezes a pessoa não tem tudo aquilo, né? Muitas vezes a pessoa vem com uma máscara, né? Só que assim, cria um personagem pra conquistar a parceira ou parceiro, mas a pessoa não consegue manter esse personagem por muito tempo. Uma hora a máscara cai. Isso. E aí é quando começa o relacionamento abusivo. Quando você tem total controle daquela pessoa, já afastou ela de todos os seus amigos, familiares. Ela já tem ela se sente no poder de fazer com você o que ele quiser. Porque a partir do momento também que a pessoa se expõe na internet, falando coisas pessoais dela, características dela, vai ser mais fácil para quem tem um comportamento mais controlador, mais abusivo, ver as características e escolher as pessoas que ele acha que vai conseguir ter um controle maior e conseguir, né, ter uma relação abusiva com essas pessoas, né? E Não pode. Pode falar. Essas pessoas que vocês falam controladoras e tal, essas pessoas são aquelas que vocês falam que são os narcisistas? Pode ser os narcisistas ou não. Mas todas têm algum transtorno. Nós temos características narcisistas. Todos nós temos características narcisistas. Mas a gente se arrepende depois. Sabe? Tem um dia que você chega assim, nossa, eu tô muito bonito, cara. Olha só que linda que eu tô. Mas você banca aquilo lá. Depois, não.
menos. O narcisista não. O narcisista, ele tem um transtorno de personalidade. Ele é assim. Ele sabe que ele é assim e ele gosta de ser assim. Ah, tá. Ele não tem essa sensação de arrependimento. Tipo, errei com a pessoa, puxa, não devia ter feito isso. E continua fazendo aquilo. Ele não tem esse sentimento, tipo, nossa, errei, não vou fazer mais. Exato. Ele, na verdade, ele gosta de ser assim. E ele sente que você precisa atender todas as necessidades dele. Porque ele é merecedor disso. Ele não tem aquela empatia? Ele é isento de empatia. Ele pra você... Pra ele, na verdade, as suas necessidades não estão em pauta. É sempre as necessidades dele. Então ele se sente o cara mais especial do mundo. A pessoa mais única. Ele vai se sentir realmente superior a você. Mas ele finge que tá preocupado com os seus sentimentos. Sim, ele finge. Ele vai te... Finge preocupação. Finge que te ama. Então é muito difícil identificar, né? Essas pessoas. É difícil, mas uma hora toda essa máscara cai. Ele não consegue bancar isso por muito tempo. E eu acho que assim, seria até um alerta. Tipo, não acredita em tudo que fala. Observa as atitudes, né? Porque assim... E observar essas atitudes é importante porque no início da relação ele já vai te dar vários sinais. É aquele cara que vai falar, aquela sua amiga não gosta de você. A sua mãe... Você percebe que sua mãe não apoia muito a nossa relação? Acho melhor a gente dar uma cortada ali. Seu pai, ele me detesta. Então, chega no domingo, não vamos nos seus pais, não. Acho que não tá legal a situação lá. Vamos pra outro lugar? Vamos viajar? Vamos pra tal lugar? Sempre começa a desconversar, né? Exatamente. E aí, nesse processo todo, você acaba se afastando de muita gente. Só que assim, a gente tá falando de relacionamentos amorosos, mas isso também pode ocorrer em amizades, familiares. Como é um transtorno de personalidade narcisista, a pessoa vai ser a tia, a mãe, o primo, pessoas que vai sempre estar querendo manter o controle de tudo. Exatamente. Sempre te desvalorizando, né? Sempre te desvalorizando. Porque não é aquela pessoa que você chega e fala, nossa, que legal, que bom que você está aqui, né? Nossa, você já chegou. Nossa, e essa roupa aí? Nossa, e esse cabelo? Sempre começa com aquelas críticas negativas, né? Em forma de brincadeira, muitas vezes. E, na verdade, é mais uma forma dele te manipular. E é interessante falar isso porque, assim, é um momento que também... É importante a gente saber colocar os nossos limites. Nossa, mas eu não gosto disso que você fala. Eu não gosto dessa forma que você fala comigo. Exatamente. Os pais estarem atentos, né? A esse ambiente familiar, tudo. Para conseguir orientar os filhos nos relacionamentos saudáveis, né? Sim. E porque, assim, quem tá dentro de uma relação abusiva, no início não percebe que ela tá realmente numa relação abusiva. Cara, não é possível. Ele vai né, a pessoa fica muito presa em como ela era no início da relação, como príncipe encantado, a princesa encantada. É aquela visão do que era bom, né? Do que era bom no Porque início da relação. Porque a gente tem, às vezes, esse problema de sempre só olhar para as coisas boas que fez e sentir que, assim, eu tenho que ser grata pelas coisas boas. As coisas ruins eu tenho que relevar. Sim, e aí, muitas vezes essas pessoas, elas acabam ficando presas em quem a pessoa era no início da relação. Né? Tipo, não, porque assim, existe a tensão da relação, a lua de mel e a agressão. É sempre esse ciclo. E aí, muitas vezes, quando o abusador ele percebe que vai perder você, ele vai te fazer uma porrada de promessas. Não, eu vou mudar. Você é o amor da minha vida, isso não vai mais acontecer. Prometo que dessa vez vai ser diferente. E aí, se a pessoa volta, ela ainda faz pior. Aí que é bem aquelas relações assim, né? Que a pessoa muitas vezes casou cedo, aí tá dependente financeiro, emocional daquela pessoa. Sim. Aí tenta sair da situação, não consegue. Exatamente. E aí acaba as coisas ficando cada vez piores, né? Porque começa com aquelas coisinhas pequenas, as atitudes pequenas, né? E vai aumentando até pra agressão física. Sim. E aí, na agressão física, agressão patrimonial, moral. E aí é todo um processo, né? Começa com... E muitas vezes, psicologicamente também. Porque a pessoa vai duvidando dela mesma. Sempre.
Verdade. né? E o que você acha, assim, da importância desse acompanhamento psicológico nas escolas, tanto em relacionamentos amorosos, mas é importante a gente pensar que antes de tudo isso acontecer, as crianças, elas estão ali com o relacionamento das amizades, né, tá na escola, e é importante a gente orientar elas, né, nesse sentido de relações saudáveis, porque se ela aceita uma amizade ruim, né, um coleguinha que já tem características de controle, que não tem o respeito, ela vai crescer achando que aquilo é normal, né? Exatamente. E não só coleguinhas, mas professores também, né? Acabam desvalorizando o que o aluno conseguiu, o que não conseguiu. E assim, eu percebo que assim, hoje, antigamente, né, na escola, os professores davam palmada na mão, lembra que nem reguada na mão e tal? Na época do meu pai ainda tinha isso, ele contava as histórias, né? E aí hoje eu percebo que assim, está tendo um respeito muito maior, né? Uma conscientização maior da criança em si, né? Do processo de aprendizado. Por isso que é tão importante também ter psicólogos dentro das escolas. Porque aí o psicólogo escolar ele vai trabalhar todas as questões de forma lúdica com a criança. Então ele vai fazer essa psicoeducação com as crianças sobre o que é relacionamento, sobre o que não pode existir dentro de uma relação. E aí a criança ela vai internalizando aquilo para ela também. E vai crescendo, vai tratando aquelas questões socioemocionais, né? Vai trabalhando a autoestima das crianças, porque é tudo novo para eles, né? Então, assim, se eu tô numa sala onde tem várias crianças diferentes, né? E a gente vive muito esse negócio de comparação. E isso eu acredito que para a criança é muito ruim, né? Mas se tem, assim, o apoio de uma psicóloga, um apoio de uma profissional que está ali orientando, falando, trabalhando essas questões, né? Do trabalho em equipe, da valorização pessoal, da autoestima, com certeza vai crescer um adulto mais saudável, Com né? certeza. E é importante trabalhar isso com as crianças, porque as crianças elas ainda estão em desenvolvimento, elas ainda podem mudar, né? O adulto ele já tem lá a personalidade dele formada. Isso, ele vai tratar os traumas dele, né? Exatamente. A criança tá ali naquele processo de construir, né? Exatamente, de construir. E aí, se você traz isso na escola, ela já vem com uma bagagem a mais. Tá, então isso aqui eu aprendi que não pode existir dentro de uma relação. Isso é muito importante. Então, é importante trabalhar isso dentro da escola. Por isso que, lógico, existem psicólogos clínicos, psicólogos organizacionais, mas é importante também ter psicólogos dentro das escolas para trabalhar essas questões com as crianças. E hoje está sendo muito mais falado nessa questão de tratar as crianças, o indivíduo, de forma integral, né? Igual, assim, se você está com problema de obesidade, você não trata só os exames lá clínicos, né? Se trata nutricionista, o exercício físico, a parte de alimentação, monte de coisa. E isso, assim, é nessa questão psicológica, né? Trazer mais saúde mental para as pessoas e não só depois que acontecem as coisas ruins, né? Exatamente. E terapia também é importante, não só para trabalhar os nossos transtornos, mas também o nosso autoconhecimento, a gente se conhecer. Né? Quem é eu? É verdade. Né? Ninguém para falar assim, o que eu gosto? Né? O que eu quero fazer da minha vida? Quais são minhas habilidades, meus dons? Quem sou eu, né? Exatamente. E muitas vezes nas relações abusivas você acaba esquecendo de você mesmo, do que você gostava, do que você fazia, que hoje você não faz mais. Porque você tá sempre atendendo a necessidade do outro e esquecendo das suas. É verdade. Ô, Tainá. Oi. Para quem tá assistindo a gente aí, tá acompanhando, para você que tá assistindo também, deixa seus comentários aqui no vídeo, né? Fala se você já teve alguma experiência com isso também. Agora, para quem ainda tá assistindo aí e não te conhece, quais são os serviços que você oferece? Que você é psicóloga, né? Você já fala pra gente um pouquinho do que você oferece, aonde que fica também o seu atendimento. Tá, eu faço trabalho em terapia cognitivo-comportamental na clínica Comportamento de Saúde, na rua 3 de dezembro, número 285. E eu atendo relacionamentos, ansiedade, depressão, diversos outros transtornos, além de relacionamentos abusivos. Certo.
E quem precisar falar com você, tem um telefone da clínica, pelo WhatsApp, como que funciona o Pode contato? entrar em contato comigo no número 11 9922 53481. E qual é o seu Instagram também? Já fala aí. Psico Tainá Donati. Maravilha. Então fica aí a dica, Psico Tainá Donati, né? Então vamos entrar lá no Instagram, conhecer a Tainá. E realmente, assim, vamos valorizar, né, os profissionais da psicologia que, assim, tanto transformam as nossas vidas, né? Sim. A gente precisa muito desse apoio, né? Em todas precisa. as fases da nossa vida. Você não tá sozinho e é possível sair, sim, de uma relação abusiva. É um processo e respeitem também os seus processos. E a gente falando, assim, de respeitar esses processos, né? Hoje está muito em alta também nas empresas. Eu acho que assim, estão abrindo um pouquinho, né, a mente da questão de saúde mental. Porque antigamente nas empresas tinha muito assim, o chefe e as pessoas que estavam subordinadas e acabavam ali sofrendo desses transtornos de ansiedade, depressão, por conta dessas relações abusivas, né? Ou assim, exigia mais do funcionário do que ele podia, exigia hora extra, exigia que trabalhasse com demandas maiores do que uma pessoa pode ter, né? Sim. Ou às vezes a atividade mesmo já era uma atividade complicada. E eu acho que assim, as empresas hoje em dia estão tendo um olhar, né, mais humano, olhando não só assim o profissional, mas olhando também a parte de saúde mental, né? Sim, é importante ter o psicólogo dentro das empresas porque você trabalha ali para atingir as metas, né? Então, muitas vezes, se você trabalha demais e não tem esse tempo, esse lazer, o seu próprio lazer, você acaba entrando no que a gente vai chamar de burnout, que é o estresse, transtorno de estresse decorrente ao excesso de trabalho. Isso é uma coisa importante, porque assim, muitas vezes tá tendo relações abusivas, né, de líderes, gestores, né, que acabam exigindo resultados da sua equipe. Só que às vezes eles não têm todas as condições ali para exigir, para conseguir ter aqueles resultados e acabam se sentindo numa relação abusiva mesmo, né? Porque é muito complicado depois você sair dessa situação. Sim, e muitas vezes são chefes, né? Que te exigem que você faça determinados assuntos lá dentro da empresa, atenda determinadas metas, e se você não atende aquelas metas que ele pediu, você é o pior funcionário, a pessoa a pior pessoa que faz um trabalho péssimo, ele acaba te desvalorizando em todos os graus, âmbitos possíveis. E a gente vê muito isso assim com mães e mulheres, né? Que sofrem muito isso. Assim, mães normalmente quando o filho tá doente ou precisa faltar no trabalho, não que isso aconteça tem que acontecer sempre. Não, às vezes acontece. E quem a criança precisa? Vai precisar da mãe ali do lado. Sim. E muitas vezes tem esse preconceito, né? Assim, tipo, nossa, mas vai faltar no trabalho? Nossa, mas seu filho ficou doente, não tem uma outra pessoa para cuidar? Não tem outra pessoa para levar? A ausência da empatia, né? Cara, antes de ser um profissional, eu também tenho minha vida particular. Eu também sou uma pessoa. É verdade. E muitos casos de afastamento por essas questões psicológicas. Eu tô percebendo que, assim, tá tendo um aumento muito grande, né? De afastamento por burnout, depressão, ansiedade. E muitas vezes, né, a gente vive, estamos falando aqui numa sociedade totalmente machista, onde mulheres dentro da empresa têm que ganhar menos que o homem. E aí, se ela engravida, ela é a primeira a ser demitida ali, dentro da empresa. Porque ainda existe esse machismo dentro das organizações. É verdade, é uma coisa que já tem assunto pro próximo episódio. Temos assunto pro próximo episódio. Para próximos episódios, é verdade. Então, uma pergunta aqui. Diga. Tainá, para quem ainda não conhece a terapia, assim, igual você falou antes, né? Na verdade, sempre escutei isso também. Você vai no psicólogo porque você tá doido, né? Mas para quem não conhece o trabalho de um psicólogo, o trabalho que vocês desenvolvem lá, como que funciona para uma pessoa que está pensando em procurar vocês? Como que funciona o tratamento? É uma consulta?
São várias consultas que precisa? Explica um pouco pra gente, pra quem não conhece, como que funciona esse seu trabalho como psicólogo. O psicólogo ele vai trabalhar sempre em conjunto, de uma forma colaborativa, onde você vai trazer os seus conflitos, aquilo que tá te incomodando, e o psicólogo, junto com você, ele vai criar um plano de ação para aquele tratamento e juntos vocês vão buscar quais são as metas, os objetivos que você quer alcançar. Então, o processo ele vai acontecer se o paciente também está disposto a fazer essa mudança, essa transformação na vida dele, porque o psicólogo ele nunca vai conseguir trabalhar sozinho, é sempre essa via de mão dupla. Então, a gente trabalha mais ou menos vai identificando as necessidades e vai trabalhando. Às vezes a pessoa tem uma situação que ela fala, eu preciso de um psicólogo, e leva a situação para o psicólogo, e outras, conforme você vai fazendo as consultas, vai acompanhando, você vai descobrindo outras coisas que precisa tratar. Exatamente, né? E às vezes nunca. Lógico, as pessoas vêm com uma determinada demanda. Mas no decorrer do processo, você acaba descobrindo outras coisas que causaram aquele sofrimento. Então, é um conjunto de fatores, nunca é um único motivo. Uma coisa só, né? É um conjunto de fatores que levaram você a desenvolver determinado transtorno, determinados comportamentos. Às vezes, a forma como você aprendeu no decorrer da sua vida que você devia agir daquela forma, muitas vezes são comportamentos disfuncionais. E aí, na terapia, a gente acaba trabalhando todos esses aspectos. Muito aquilo que o pessoal fala, né? Ressignificar, né? Exatamente. Então, eu acho que a nossa vida vai trazer muito isso. E o papel do psicólogo é fundamental para nos ajudar nesse processo de ressignificar coisas que não eram boas pra gente e transformá-las num novo caminho, né? Um novo olhar. E muitas vezes as pessoas têm medo do psicólogo, né? Senta lá assim, ai meu Deus, o que ela vai falar? O que eu tenho que fazer? Será que ela vai me julgar? Que eu tô errada? Muitas vezes as pessoas têm medo, inclusive, do julgamento, porque às vezes lógico, a gente tá falando que tô generalizando, mas existem vários outros fatores. Por exemplo, as pessoas muitas vezes podem ter sido muito julgadas em todas as áreas da vida dela. E aí chega num psicólogo e ela vai falar assim, cara, ela vai ser mais uma que vai me julgar. O que na verdade é uma mentira, porque não existe julgamento dentro do processo terapêutico. Lá você tem a liberdade de ser quem você é, o seu eu mais verdadeiro. E é importante ter esse processo, né? Pra gente muitas vezes se descobrir, porque a vida é tão rápida, é tudo tão corrido no nosso dia a dia, né? Assim, desde a época da escola, você tem que ir pra escola correndo, faz as coisas, e você acaba não parando, né? Pra descobrir as suas habilidades, seus dons, os seus gostos, Exatamente. O seu eu. E aí muitas pessoas acabam pegando nesse gancho que você falou, muitas pessoas acabam vivendo muito o futuro e esquecem de viver o presente. Isso. E aí, na terapia, a terapia te ajuda você a viver o presente, o aqui e agora. E é até legal falar isso, porque assim, às vezes você vê pessoas que largaram tudo e tá vivendo agora, sei lá, da sua arte, ou tá viajando o mundo, ou agora tá numa época que tá todo mundo, tipo, agora eu vou rodar um mundo de Kombi, vou rodar um mundo de ônibus. Não, assim, é muito legal isso, porque às vezes a pessoa tem aquela vida muito regrada, mas aí chega um momento da vida dela que ela para e fala assim, gente, mas o que me faz feliz? Né? Porque assim, quando a gente para e olha o nosso ciclo de vida, o que a gente tá fazendo com as nossas vidas? Será que eu tô vivendo tudo aquilo que eu gostaria de viver? Exato. As pessoas vivem muito o futuro, né? O que vai acontecer em situações que muitas vezes acabam criando situações muitas vezes que são situações negativas, de coisas que muitas vezes ainda nem aconteceram. E às vezes nem vai acontecer. E as pessoas já estão ali em sofrimento do que possivelmente vai acontecer. Isso aí eu me identifico, hein? Isso aí eu me identifico, porque isso aí é um ansioso, não é? Ansioso. Isso é bem o final do ansioso, né? E aí, esquecem de viver o aqui e agora. E às vezes, por você esquecer de viver o aqui e agora, não porque você não quer viver, mas por medo. Muitas vezes as pessoas têm medo do desconhecido.
Dá E uma, aquela dá uma exigência, dica. né, assim, da sociedade, da família, de tipo, o que que você vai fazer, o que que você vai trabalhar, e, Tudo é né, sempre tudo muito na hora, corrido. né? Tem que atender, fazer tudo de última hora. Existem técnicas que ajudam também, né? Técnica de relaxamento, respiração diafragmática. Tem técnicas também que é legal fazer, que você pega gelo e segura ali o gelo. Você esquece ali Para um pouquinho daquelas para preocupações. e Isso daí, vai isso daí é uma dica pros ansiosos, né? pros ansiosos. Que tá se preocupando muito com amanhã. Exatamente. A gente Esses vai, dias, sabe o que eu vamos... falei, Luiz, esses dias? Eu falei assim, o Luiz estava ansioso, preocupado com as coisas. Aí eu falei, enfia a cara ali Na num água. pote com água com água gelada, que eu tinha visto isso, tipo, no Instagram, assim, sabe? Algumas dicas, coisas. Aí Aí eu o Luiz falei olhou pra assim pra minha cara, hã? falei pra ela pra se afogar, né? Se matar É de pra se vez, só afogar? ficou, né? Porque ansioso quando tá pensando em tudo ali, ele quer se esconder do mundo, né? Colocar a cara na água e vai se matar ali. Bom, a gente tá também já chegando aqui nos finais. Tainá, fala pra gente um pouquinho Você comentou do seu livro. Tá Sim, escrevendo um livro. tô escrevendo um Já livro. dá uma prévia pra gente aí. Fala um pouquinho desse livro aí. Tá, o livro fala sobre. Na verdade, foi o tema do meu TCC, sobre os impactos psicológicos relacionados com pessoas que se relacionam com pessoas narcisistas, com base a terapia cognitiva comportamental. Então, lá no livro eu falo sobre os impactos psicológicos, como que é o transtorno de personalidade narcisista, quais são os efeitos psicológicos que esses relacionamentos eles causam na vida de quem se relaciona com pessoas narcisistas. E aí a gente vai ensinar psicólogos e estudantes de psicologia a tratar pessoas que vivem relações abusivas com um narcisista. Assim, você falando isso, até me surgiu uma dúvida, assim. O quanto o papel do psicólogo na vida das crianças, dos adolescentes é importante. Porque se uma criança ou um jovem já começa a mostrar sinais de que tem esse transtorno, né, narcisista, se ele começou a tratar desde cedo esse transtorno, ele tem chances ou como que vai ser o futuro dele? Ele como que é transtorno de personalidade? Transtorno de personalidade, o que é personalidade? É quem a gente é. É o nosso eu. Então, uma pessoa narcisista, ele é um jeito de ser. E aí, só que assim, ele sempre vai ser dessa forma. Na terapia, você vai ajudar essas pessoas a identificarem quais são os padrões disfuncionais, os pensamentos que ele tem para amenizar, né? Porque aquilo não gera um sofrimento também, porque as pessoas também sofrem. Pessoas que são narcisistas também acabam sofrendo. Elas não escolheram ser assim. Se ela consegue identificar, né? ela consegue ver que ela tem aquele transtorno Exato. e começa a tratar, ela vai olhar aquilo de outra forma, né? Exato. Não vai só deixar levar. E aí a gente acaba reduzindo também esses abusos dentro dessas relações, porque ele quer ser ajudado, só que muitas vezes as pessoas não procuram ajuda, não ficam muito tempo na Porque já terapia. chega muito no final, né? Assim, tipo, já tá adulto, meio que já tá consolidado, as coisas mais difíceis de mudar. Normalmente a gente acaba tratando quem se relaciona com pessoas narcisistas, porque o narcisista ele pode até chegar na terapia, ficar uns 4 sessões, mas depois quando a gente vai ali na raiz do problema, elas acabam fugindo. Então muitas vezes a gente acaba tratando quem se relaciona com pessoas narcisistas. Dá pra tratar com narcisista? Dá. Mas quem busca mais a terapia são quem se relacionam. Que são as vítimas que normalmente precisam, que já tá naquele estado de depressão, ansiedade, de que aí trauma. precisa. Ou às vezes teve até alguma agressão física, já tá naquela situação crítica, né? E mais do que isso, a autoestima dela tá completamente destruída. E aí a terapia vai ajudar essas pessoas a se reconectarem com ela mesma, a encontrarem seu valor, a importância que ela tem para as pessoas. Porque muitas vezes ela perde isso dela, porque o abusador já destruiu, falou que
que ela não é merecedora de nada. E ela pega isso pra ela realmente. E Então, aí, na terapia, você acaba descobrindo tudo isso e identificando formas de ter um relacionamento saudável. eu acho que assim, Né? nesse caso, Não então... com o narcisista, né? Não com narcisista. Exatamente. Mas eu acho que assim, então a chave pra finalizar assim seria tratar muito a prevenção, né? Sim, Porque assim, depois que tá num relacionamento, aí vai ser só destruição pra ambos os lados, né? Mas se você se prevenir dessa situação, é melhor. Eu acho que assim, prevenção, educação, conhecimento tem que ser a base, né? Sim, porque assim, a pessoa narcisista, ela sempre vai ter esse mesmo padrão. Ela, por exemplo, você pode terminar o seu relacionamento com o narcisista, mas ele vai encontrar outras vítimas e vai começar o mesmo ciclo que ele teve com você. Até ele chegar numa pessoa que vai falar assim, opa, isso que você tá fazendo não é legal. Exatamente. E aí ou a pessoa se toca, né, de que ela realmente não tem os comportamentos legais e procura mudar, né, pra viver uma relação mais feliz também, né? Ou chega no limite das consequências. Exatamente. Ali, né? Muitas vezes, quando você sai da relação, você já decidiu que você vai sair, o narcisista, ele acaba te difamando pra todo mundo. Ela surtou. Tudo isso que ela falou é mentira. Eu não fiz nada disso, acho. Ela é louca. E coloca em dúvida ela mesma. E coloca em dúvida ela mesma, em xeque ela mesma. E aí, se você não tiver muito firme na sua decisão, você acaba voltando pra essa relação. Por medo, muitas vezes, né? Porque ele vai te ameaçar, vai ameaçar sua família. E é nesse ponto que é importante, né? O apoio da família. Se bem que você falou assim, que ele vai tentar afastar de todo mundo. Sim. Mas é importante a família ter esse olhar de tipo de apoio, de se meter, não se meter na relação, mas assim, tá sempre por perto, conversando, observando, vendo o que tá acontecendo. Exatamente. E se não tiver a família, ter algum grupo de apoio, né? Igrejas, amigas, ter pessoas por perto para poder conversar sobre isso, né? Sim, e assim, a gente tá falando de relacionamentos amorosos, né? Mas existem pais narcisistas. E pais narcisistas acabam gerando destrói a vida dos filhos. Porque você tá sempre em busca de atender as necessidades dos pais, nessa competição entre um irmão e outro. Seu irmão fez isso aqui, ele é melhor que você. E aí você tá sempre... Então, lógico, a gente tá falando de relacionamentos amorosos, mas existem familiares, pais, mães, tios, tias. Enquanto é importante ter essa prevenção de olhar, né, no começo do relacionamento, igual a gente falou. Ver aonde você está se metendo antes de se relacionar com alguém, né? Exatamente. Principalmente para essa juventude agora que acho que tudo é muito rápido, mais fácil. Parar um pouquinho e pensar, né? Assim, ouvir a família também... não falar assim, você tá se relacionando, é problema seu. Não, orientar, falar, isso aqui é legal, isso aqui não, esse comportamento saudável, esse não é. Tá em dúvida? Procura uma psicóloga que ela vai te falar o que você merece. Porque assim, a gente tem o nosso radar, né? A gente percebe quando uma coisa não tá bem. Isso é muito importante falar, né? Porque a gente tem que aprender a se ouvir. Né? Assim, tanto nas amizades, porque relacionamento vai englobar tudo, né? Exato. Não é só quando você tá se relacionando na parte primeiro namoradinho ou coisas assim. Mas assim, nos relacionamentos de amizade mesmo. O que é saudável? Né? Assim, o que eu tô sentindo? Eu tô feliz com essa amizade? Eu não tô? Tá me fazendo bem? Ou tá fazendo bem só pra outra pessoa? Será que eu tô me doando e a outra pessoa não? Ou será que tá os dois se doando pra ser uma amizade legal? Sim, e dentro de amizades, você percebe muito esse controle, né? Você pode fazer isso aqui não pode. Isso aqui, não gostei muito disso, mas tá tudo, vai. Às vezes a pessoa começa inventa uma briga, né? Por conta daquele assunto. Sim, sempre tem. Cara, por exemplo, um exemplo. Você fala sobre... Fala assim, fulana, não gostei disso. Não, mas, cara, sério, você tá louca. Isso aqui não aconteceu. Isso aqui é coisa da tua cabeça. E a sua própria amiga ou amigo acaba também colocando você à prova. Né? Não, mas será que eu tô louca mesmo? Devo estar.
E eu percebo que, assim, Duvida. para jovens, eles levam muito em consideração o que os amigos pensam, o que a sua amiga falou, o que tá todo mundo, o que as pessoas acham de você. Sim, existem muito essa necessidade da validação, né, do outro. Porque a gente sempre quer estar também perto daquelas pessoas que a gente idealiza como perfeitos, né? Tanto em relacionamento como amizades. Exatamente. E aí que a Sim. gente começa a aceitar os narcisistas, né? Até entender que a gente tá nesse ciclo Sim, de, de abuso. de abuso. Então, por isso que é muito importante a gente enfatizar para as crianças, para os jovens, né, para as crianças, essa questão de relacionamento saudável, né? Principalmente nessa fase que eles estão começando, tipo, na escola, né? E se tiver uma boa base familiar, né, ter esse apoio, se os pais já passam com a psicóloga, já sabe, consegue passar para as crianças Sim, melhor isso, eu acho que A tem a acho que tendência a dar tudo certo. primeira coisa que a gente tem que trabalhar bastante é nessa consciência Uhum. de, de ir buscar o tratamento psicológico, né? Entender que o profissional da psicologia são pessoas que vai ajudar em todo o contexto, né? Familiar, de exatamente. relacionamento, que é a base mesmo. Uhum. Então, para você que está assistindo, aqui do Ruge Ramos, ó, já temos aqui a Tainá, vai ter todos os contatos dela aqui também para você já procurar. Você que está passando aí por algum relacionamento abusivo, procura a Tainá para conversar com ela. Vocês já estão vendo aqui que ela tem muita autoridade para falar desse assunto, né? Então, eu acho que é isso. Pegar, buscar na base da nossa família, né? Os pais, principalmente, ter a consciência que o trabalho do psicólogo é muito importante para essas próximas gerações, né? E, bom, a gente já tá finalizando aqui, né? Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro É falando, É verdade. e verdade. que o assunto tá Tem, bom. tem assunto, hein? E é muito bacana mesmo todos esses assuntos, porque é atualidade, né? E podemos até fazer outros vídeos também. Você que está assistindo aí, deixa nos comentários aqui o que você quer que a gente tire as suas dúvidas, que a Tainá também tire as suas dúvidas, que a gente pode fazer outros programas, outras lives também lá no Instagram, né? Para você tirar as suas dúvidas aí e a gente ficar por dentro de toda esses assuntos importantes, né? Tainá, Diga. olha para aquela câmera e manda uma mensagem aí pro pessoal que te assistiu. Daí fala seus contatos de novo. Bom, você que tá num relacionamento abusivo, saiba que você não tá sozinho, que é possível sair dessa relação. Busca ajuda, busca um profissional da saúde. Se reconectem com as pessoas com quem, familiares, amigos. Tenham essa rede de apoio porque é importante. Você é importante, você tem valor e você merece, sim, um relacionamento que te valorize e onde você sente liberdade para ser você mesmo. Onde existe esse respeito, essa confiança. Então você merece um relacionamento saudável. É isso aí. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Tainá. Foi um assunto muito bom. Eu que Gostei muito. agradeço. Tenho certeza que vai trazer esse conhecimento para as pessoas, vai ajudar muito. Muitas pessoas saírem, né, dessa situação e conseguirem ter uma vida saudável. Então, gostaria muito de agradecer a sua Te presença aqui. agradeço, Cris. Foi um prazer estar aqui Foi com um prazer, é um você. prazer te conhecer, Prazer ter todo essa meu. parceria. Muito obrigada. E espero vê-la novamente em outros episódios. Será um prazer. Quero agradecer a você, o Luiz, pela oportunidade, por estar aqui. Vocês são maravilhosos. E é muito bom estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto e a importância de um assunto tão Tão relevante, né? relevante, tão pouco falado, né? É verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui na minha câmera. E é isso, pessoal. Pra gente é muito importante, principalmente a gente que mora aqui no Ruge, né? Tem os amigos aqui do Ruge também. Temos aqui, eu sei que temos vários profissionais aqui na região, psicólogos, né? Amigos dela também. Mas se você precisar, nós indicamos aqui a Tainá, que vocês viram que tem muita autoridade para falar nesse assunto, né? E ela vai estar aqui com a gente também, sempre falando sobre esses assuntos. Então, é muito importante. Você que é aqui do Ruge, se precisar de alguma coisa, pode procurar a gente, né? A gente passa para a Tainá também, porque é um assunto delicado
que às vezes as pessoas não se abrem, mas é muito importante você se abrir, começar a se entender para que a sua vida melhore, a vida da sua família melhore e tudo siga aí conforme Deus quer, né? Mas é isso, agradeço a Tainá, a mãe dela que tá aqui, ao James também, né, o pai dela, que como o funcional lá, segunda, quarta e sexta? Segunda, quarta e sexta no Parque Salvador Arena. Que horas que é? 7 horas da noite, vai lá que o James e a família dele tá lá. E é grátis, hein? Então lá te ajudando a se exercitar e ter uma boa saúde também. Obrigado a todo mundo que esteve até aqui. E é isso. Curte, compartilha nossas redes sociais, Rude Ramos Podcast, Foz TV Oficial e fica por dentro das novidades e até a próxima. E vai começar a 5ª temporada do programa Rude Ramos Podcast. E você pode ser o nosso convidado. Se você tem um projeto social, se você tem uma história inspiradora, entre em contato conosco através do direct no Instagram, @Rude Ramos Podcast, que é a sua história, o seu projeto, você pode estar aqui no nosso programa. Estaremos selecionando algumas pessoas, alguns projetos, algumas histórias e a sua história pode ser a escolhida. Que o podcast é uma ótima ferramenta de divulgação, de geração de autoridade, você já sabe. Então você também pode fazer parte do nosso projeto. E lembrando que você que tem um empreendimento, é empreendedor, tem uma empresa e quer divulgar mais o seu negócio, pode ser um dos nossos parceiros para essa temporada. Entre em contato conosco através do direct no Instagram, @Rude Ramos Podcast, e a sua história pode ser a escolhida.